te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, vossa inesgotável misericórdia, purifique e proteja a vossa igreja, e porque sem vós ela não pode subsistir, governai constantemente com o vosso auxílio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus conosco, Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, no versículo 24 a 30. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta na Sidônia. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviu estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa segunda-feira, ela nos traz essa reflexão que Jesus aqui, ele fala de uma forma até um pouco assustadora, né? Ele diz assim: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E a questão, então, que Jesus quer nos ensinar é que ele até tem, no Evangelho ele fala que ali ele não conseguiu fazer grandes coisas, ou talvez até só expulsar alguns demônios, mas pouca coisa ele conseguiu realizar no meio do seu povo. E aí ele dá também outros exemplos bíblicos, né, que muito conhecido,
porque aí ele fala aqui do profeta Elias, né? Elias era o grande homem da história, né? Grande profeta Elias, e ele não foi enviado para nenhuma viúva, a não ser uma viúva em Serepta, lá na Sidônia, aonde aconteceu aquele grande milagre, né? Aquela viúva tinha ela e um filho, e ele estava lá 3 anos e meio sem chover, e ela foi lá pegar uns gravetos de lenha para fazer um pão para dar para o filho e depois esperar a morte, porque nada mais eles tinham. E aí, então, enquanto ela fazia esse gesto, Elias falou para ela que desse para ele também de comer. Aí ela falou, em nome de meu Deus, eu não tenho a não ser esse pouquinho de farinha na panela e azeite, esse pouquinho de azeite na garrafa. E Elias então disse assim, se você fizer isso, nunca vai te faltar nem farinha na panela e nem azeite na garrafa. E assim ela fez e nunca faltou até que chovesse em Serepta da Sidônia. Quer dizer, o milagre aconteceu porque ela fez a vontade do profeta, acreditou na palavra do profeta. E assim também foi aqui, como fala na primeira leitura, sobre o Naamã, o sírio, que veio de um lugar distante para ir até Eliseu, que é discípulo de Elias, uma história muito bonita lá no livro dos Reis. E ele chegou então para Eliseu, mas Eliseu só mandou ele se banhar. E ele achou então que Eliseu ia ficar paparicando ele, porque ele era muito importante. E Eliseu mandou ele lavar 7 vezes no Jordão. E ele ficou muito irritado e queria ir embora, né? E aqui então fala aqui que um servo disse assim, mas seu servo aproximou-se dele e disse-lhes, Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a teria feito? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e fica limpo. E aí então ele, através da intercessão ali do servo, ele vai e se lava e fica curado. Então, amado, trazendo para a nossa vida, nós também vivemos assim. Jesus, na sua pátria, não conseguiu fazer grandes coisas. Grande exemplo de grandes profetas como Elias e Eliseu não conseguiu fazer coisas grandes na sua terra. E assim é todos, porque aqui fala nenhum profeta é bem recebido, é bem quisto na sua, porque conhece a humanidade, E por conhecer então a humanidade e a convivência, né? Então não valoriza. Quando fala assim que vem lá uma pessoa de longe, é um movimento grande, né? Parece que acredita mais naquela pessoa do que na própria pessoa de Jesus Cristo, né? Faz aquela fantasia, aquele barulho todo, e na verdade, se aquela pessoa que é tão importante porque ele veio de longe, se ele começar a morar na cidade, vão criando hábito e vendo as misérias humanas, dificuldades humanas também vão deixar de acreditar. Então, Deus ele envia os seus. E na verdade, quando a gente acredita naquele enviado de Deus, mesmo que ele seja aquela pessoa bem conhecida, mas ele é o enviado, é aquele que está sempre, é aquele que você pode contar sempre, é esse o enviado de Deus, né? Por exemplo, assim, dou um exemplo, quer dizer, você já pensou se todos os meus paroquianos divulgassem o meu trabalho? Para quantas pessoas isso não chegaria, né? E se inscrevesse nesse canal de evangelização, para quantas mais pessoas não atingiria, né? Mas muitas vezes, por conhecimento, né? Por convivência, não dá esse valor devido. E por isso, então, divulga de pessoas que são mais distantes, estranhas, divulga vídeos de outras pessoas, mas não divulga daqueles que perto está ali para evangelizar, dedicando, servindo sempre. Então, nós podíamos observar bem essas coisas.
valorizar aquilo que nós temos, valorizar aquela pessoa que trabalha na igreja, que está todo dia lá limpando a igreja, que é aquela pessoa que está nas pastorais, nos movimentos, fazendo coisas, se dedicando. Ter mais amor pelo nosso sacerdote. Muitas vezes criticamos os nossos sacerdotes, mas é deles que comungamos, é deles que recebemos a misericórdia de Deus. Então que nós possamos observar, Deus quer fazer muito milagre na nossa vida e Ele vai fazer por aqueles que estão perto de nós. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus